como eu dizia, então, esse curso vai ser para a gente ter uma ideia geral, não é tão profundo, mas dentro do que é possível a gente aprofundar em alguns tópicos com relação às cultivares transgênicas, né, edição gênica do melhoramento de plantas. É um tópico bastante atual, a gente sabe da importância, eu divulguei para vocês alguns vídeos anteriormente, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu vou estar monitorando aqui pelo celular, só para alguns momentos eu vou ter que olhar para o outro lado, porque eu tenho que aceitar uma pessoa que está entrando. Dificilmente eu vou conseguir acompanhar o chat, então vai ser mais interessante eu fazer algumas paradas e aí a gente faz dúvidas, porque fica difícil para poder acompanhar. Como eu disse também naquele e-mail, caso vocês tenham aconteça algum problema técnico ou alguma questão assim, mais importante, vocês podem interromper durante a minha fala, e aí a gente discute. Caso for algo menos importante, não uma dúvida, alguma coisa, a cada 10 minutos eu dou uma paradinha, a gente faz uma conversa, vocês anotam a pergunta e a gente faz. Bem, pessoal, podemos começar por hoje? Bom, então, o tópico da aula de hoje é a transformação genética de plantas, desenvolvimento de plantas transgênicas. Bom, nós vimos, né, naquele vídeo que eu disponibilizei para vocês na semana passada, um vídeo introdutório, que a alteração genética dos organismos já é feita há muito tempo. Isso também, quem fez melhoramento, vocês vão lembrar, a gente tem uma aula sobre evolução e domesticação de plantas cultivadas. E a gente viu que as plantas que a gente cultiva hoje não são exatamente iguais. Professor, sim? Bom dia. Bom dia. Não pode ampliar esse slide, não? Porque está miudinho. Fica um pouco complicado, ele está do tamanho da minha tela. Vocês estão utilizando o celular? Eu estou usando o notebook, mas está miudinho. Estranho, porque no meu celular eu estou conseguindo visualizar. Tem mais alguém que está tendo esse problema? Aqui tá de boa, aqui dá para ver normal. Eu tô acompanhando pelo celular aqui, tá normal. Vocês fixaram a tela da apresentação? Boa pergunta. Bem lembrado, não sei quem falou aí, mas você pode, vou até mostrar aqui pela tela, você vem onde está a apresentação, no caso seria o meu, vocês clicam aqui em fixar, que aí a tela vai ficar em modo maior. Por exemplo, se eu fizesse no meu caso aqui, aparecer só a minha. Como não é a minha tela de apresentação, não vai compensar. Vocês vêm onde está minha janela e façam Obrigada, clique em fixar. Beleza? Tá, joia, obrigado. Então. Tudo bem, a gente vai se adaptando, não tem problema não. Voltando aqui então, eu dizia que a alteração genética dos organismos é algo que vem sendo feito há muito tempo. A gente, durante o processo de domesticação das plantas, o homem conscientemente ele alterou a genética das plantas, selecionando aquelas que eram mais adequadas ao seu uso, mesmo que naquele momento ele não fazia isso de modo consciente. Posteriormente, nós temos toda uma disciplina, uma área da agronomia, que é o melhoramento genético, em que nós trabalhamos também com alteração da genética dos organismos. Vocês, quem fez melhoramento comigo, ou com a Adriana, ou com outros professores, vai lembrar, a gente tem várias técnicas para melhoramento, que são baseadas geralmente em cruzamentos e seleção. Então, recombinação e seleção. Um exemplo aqui, que eu mostrei para vocês naquele vídeo, é o desenvolvimento de um tomate de cor roxa, tomate com a quantidade de antocianinas. Isso foi feito, existe um tomate roxo que foi desenvolvido por transgenia, mas existe também esse que foi desenvolvido pela Exalc, que é através de cruzamentos. Eles trabalham com uma informação importante, que a gente vê lá na genética, que são as mutações. Existem as mutações e o melhorista vai trabalhar combinando diferentes mutações para chegar nos seus fenótipos desejados. Poderia ser esse tomate com a cor roxa, que é um tomate com alto teor de antocianinas, que é um composto importante, né, para a saúde, antioxidante, como também o desenvolvimento já de uma melancia sem semente. Aqui já tem um passo diferente. Além do cruzamento e seleção, nós temos alteração da ploidia das plantas, que pode ser de forma natural, então um evento natural pode ser induzido. Também isso é visto em genética, por exemplo, de desenvolvimento de poliploides.
a gente comenta rapidamente isso também em melhoramento, bem rapidamente. Bom, tudo isso é chamado de alteração genética. Cruzamento, seleção, recombinação de mutações. E nós dissemos, então, que um passo importante na alteração da genética dos organismos foi a engenharia genética. A gente sabe que engenharia é um processo de modificação das coisas, dos materiais, para torná-los mais adequados ao uso humano. No caso da engenharia genética, é alterar as moléculas de DNA. Vocês também que fizeram genética, fizeram melhoramento, vocês sabem que o DNA é responsável pela origem das características. As características têm tanto uma origem genética, que vem do DNA, quanto uma origem ambiental. A parte que a gente pode selecionar e obter ganhos, isso a gente vê em melhoramento, a gente lembra que é a parte genética, a variação genética. Quando eu altero essa genética, eu consigo chegar a resultados que são os objetivos do meu melhoramento. Pode ser através de seleção de mutações ou pode ser através de técnicas de manipulação do DNA. Eu vou realmente lá onde tem a molécula de DNA e vou fazer alguma alteração. E aí sim, nós chegamos no desenvolvimento dos nossos organismos geneticamente modificados. Esses organismos nós temos, a gente citou naquele vídeo, nós temos micro-organismos, nós temos animais e nós temos plantas. Pensando então nas cultivares, são o objetivo do nosso curso, correto? Pessoal, então nós falamos que nós temos, por exemplo, quando a gente fala em cultivares transgênicas, a gente pensa principalmente na soja, no milho e no algodão. São as principais culturas transgênicas plantadas no Brasil e no mundo. Mas existem várias outras, a gente citou algumas aí, e em próxima aula a gente deve falar um pouco mais sobre isso. Bom, mas o tópico de hoje é desenvolvimento das cultivares transgênicas. Como que essas cultivares são desenvolvidas? A gente falou também naquele vídeo introdutório que o brasileiro tem medo de transgênico. Foi uma pesquisa realizada pelo IBOP. E por que que a gente falou isso? Por que que eles chegaram a essa conclusão? O pessoal da Folha falou que o brasileiro tem medo de transgênico. Porque falta informação. Informação é uma coisa muito importante. É o que vocês estão buscando aqui nesse curso. É o que vocês estão buscando na UFES, no curso de agronomia, na pós-graduação em recursos genéticos. Vocês estão querendo se formar, procurar informação para aplicar isso em uma determinada área. Então, nós vamos chegar, então, primeiro, nos informar de o que é transgenia realmente. Seria a transferência de genes entre organismos sem que ocorra cruzamento entre eles. Aqui é um conceito importante. Quando a gente falava de cruzamentos, de melhoramento, o que a gente falou? Que a gente trabalha com cruzamento entre indivíduos diferentes para combinar mutações. Agora, nós estamos dizendo que é possível combinar mutações, ou seja, transferir genes de um organismo para outro, sem ocorrer cruzamento, através de engenharia genética. Então, isso é a transgenia. Bom, então, os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, é a mesma coisa, seriam esses organismos que receberam genes, eles receberam genes de um outro organismo sem ocorrer cruzamento, através de técnicas de transgenia. Desculpa. Bom, mas por que desenvolver cultivares transgênicas? Qual que é o objetivo de desenvolvimento dessas cultivares transgênicas? Bom, a gente tem que entender, então, como que é o desenvolvimento de cultivares. Quem fez melhoramento vai lembrar. Eu tenho, o exemplo que eu dei no vídeo, o objetivo de produzir uma fruta roxa. Eu tenho uma certa espécie, uma cultura de frutas, e eu quero desenvolver uma fruta roxa, porque ela tem um teor de antocianina, porque o mercado demanda, porque vai ser uma oportunidade, por algum motivo. Eu quero desenvolver essa fruta roxa. Nessa minha espécie, eu tenho diferentes tipos de frutas e diferentes tipos de plantas. Isso a gente chama de variabilidade genética. Existem plantas com fruto grande, com fruto pequeno, com muitos frutos, com poucos frutos. E no nosso caso da cor, tem fruta amarela, laranjado, vermelho mais forte, vermelho mais claro. Mas não tô visualizando nenhuma com a cor que eu quero. Como que eu faço, então, no melhoramento tradicional? Então, no desenvolvimento de cultivares tradicionais, cultivares convencionais.
eu utilizo essa variabilidade genética e faço cruzamento entre esses indivíduos. Eu vou tentar combinar as mutações que existem em cada indivíduo, então os alelos que existem em cada indivíduo, pensando que eu vou conseguir em determinado momento chegar a desenvolver uma fruta roxa. Isso pode ser verdade, mas pode não ser verdade. Nem tudo é possível através do melhoramento convencional. Por quê? Se não existe a variabilidade genética necessária para eu atingir o meu objetivo, que é desenvolver uma nova cultivar, eu posso fazer cruzamentos por muito tempo e eu não vou atingir. Nós temos uma outra possibilidade, que é a indução de mutações. Como nós vimos em genética, eu comentei agora para vocês, as mutações são coisas naturais. Elas estão sempre ocorrendo e as diferenças entre todos os indivíduos são devidas em parte a mutações. Tem a parte ambiental, mas a parte genética é devida à ocorrência de mutações. Essas mutações ocorrem em taxas muito baixas, é pouco provável, mas como existe quantidade muito grande de seres e uma quantidade muito grande de divisões celulares, ocasionalmente elas vão ocorrer. E essas mutações, elas podem ser utilizadas, mas como não existe a variabilidade genética, no meu exemplo que eu dei anteriormente, eu posso tentar induzir as plantas a desenvolver mutações. Então, eu tenho um material biológico, eu submeto a um agente mutagênico, pode ser radioatividade, pode ser um agente químico. O problema da indução de mutações é que é um processo aleatório. As mutações são aleatórias. E a gente sabe que o DNA é uma molécula muito complexa. Uma mutação que ocorra no DNA tem muito mais chance de levar a um problema do que uma solução. Então, o mais provável quando eu trabalho com mutações, com indução de mutações, é o desenvolvimento de uma grande quantidade de plantas com características indesejáveis. Inclusive, várias plantas que não são viáveis, elas não chegam a desenvolver completamente. Mas, dentro daquela quantidade grande de plantas, pode ser que eu encontre uma planta com uma nova característica. Agora, essa nova característica, ela pode ser uma característica com relação a qualquer tipo de aspecto da planta. Pode ser o porte, pode ser a cor, pode ser o tamanho da planta, pode ser a raiz, qualquer coisa. Eu quero um ponto específico, que é desenvolver uma planta com o fruto de cor roxa. Então, a indução de mutações é bem difícil de resolver o meu problema. Ela pode resolver um problema, já é difícil, mas resolver o meu problema específico é muito mais complicado. E aí nós chegamos, então, com a técnica de transgenia, desenvolvimento de cultivares transgênicas. Eu dei esse exemplo no vídeo. Desculpa. Eu identifico, então, que existe um gene que está associado com a produção da cor roxa, que seria um gene para a produção de antocianina. Esse gene está numa espécie diferente da espécie que eu estou trabalhando. E elas não são compatíveis por cruzamento. Então, eu vou trabalhar com a transgenia. Eu vou manipular o DNA, eu vou retirar o gene específico de uma planta e vou transferir para essa outra planta. Isso é o que a gente chama de transgenia. E aí, sim, eu vou chegar no meu objetivo final, desenvolver uma planta dentro da minha espécie, da minha cultura, que tenha uma nova característica, que é a cor do fruto roxa. Pessoal, como é que, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar, então? Lembrando que, se vocês tiverem dúvida, evite mandar. Pode até falar pelo chat, mas eu realmente não vou ver. Então, nessas paradas que eu fizer, vocês podem retirar suas dúvidas, ok? Podemos continuar, então? Sim. Beleza. Bom, então, a vantagem da utilização da transgenia é que, diferentemente da mutação induzida, que é uma coisa muito aleatória e com pouca chance de resolver a minha situação, a transgenia eu vou no alvo certeiro. Eu identifico o gene que vai resolver o meu problema, transfiro esse gene para minha espécie e vou desenvolver a minha planta com a característica que eu quero.
Aparentemente, é uma coisa simples. Eu identifico um gene, coloco numa nova planta, desenvolvo uma planta diferente que tem a característica que eu quero. É claro que não é uma coisa simples. É um processo bem demorado, assim como é o melhoramento tradicional, em que a gente tem que fazer muitos ciclos de cruzamentos e seleção. Para as cultivares transgênicas, a gente também tem muitas etapas para se desenvolver, apesar de o modo ser diferente. Então, a gente pode fazer um esquema de como que funciona o desenvolvimento das cultivares transgênicas. Eu tenho um problema. O problema seria, no caso do meu exemplo anterior, eu quero desenvolver uma planta com fruto de cor roxa. Pode ser, eu tenho uma planta que é muito atacada por pragas, por doenças. Eu preciso desenvolver uma planta que seja mais, tem um melhor valor nutritivo. Eu preciso desenvolver uma planta com uma característica diferente. Esse problema eu não consigo resolver em um modo tradicional, no melhoramento tradicional, cruzamento e seleção. Então, eu vou ter que começar a trabalhar numa outra abordagem, que pode ser a transgenia. Então, a primeira coisa é a identificação dos genes candidatos. O que são genes candidatos? Nós vamos falar mais sobre isso, mas são aqueles genes, aquelas sequências de DNA que têm potencial para resolver a minha situação, o meu problema. Esses genes, eu tenho que fazer várias análises para chegar até nele. Eu posso, por exemplo, analisar o genoma, que é aquele conjunto de todo o material genético de uma espécie. Então, hoje, quem trabalha na parte genética sabe que existem muitas informações sobre o genoma dos organismos. O genoma humano é muito bem estudado, é claro que ainda tem muito a ser descoberto. Outras espécies também, genoma de bovinos, de suínos, de aves, de alguns outros animais que são organismos modelos, são muito bem estudados. E de plantas também, a soja, o milho, a Arabidopsis, o trigo, são espécies que são muito bem estudadas. Tem muita informação com relação aos seus genomas. E eu posso trabalhar também com estudos de processos biológicos. O que seria isso? Eu posso estudar o comportamento, o desenvolvimento, a fisiologia de outros organismos e tentar encontrar dentro desses organismos alguma coisa que possa, algum gene, alguma característica que tenha origem genética que possa resolver o meu problema. E, é claro, uma das principais fontes de identificação de genes candidatos é a literatura. Quando eu estou tentando resolver um problema, é muito possível que exista alguém com um problema semelhante. E alguém que teve esse problema semelhante já chegou a alguma resposta. Ou mesmo que a pessoa não tenha tido um problema, mas apesar disso ela descobriu a solução. A gente vê isso muito na pesquisa básica. Eu estudo um organismo, eu consigo várias informações sobre ele que não me são tão úteis, mas que outra pessoa com um problema diferente dos que eu tenho pode descobrir que aquelas informações que eu desenvolvi podem servir para resolver aquele problema. Então, a busca pela literatura é também muito importante. Se eu encontrei um gene que tem potencial para resolver a minha situação, eu tenho que primeiramente estudar esse gene e depois fazer a clonagem. Nós vamos falar passo a passo sobre cada uma dessas situações. Eu vou estudar esse gene a partir de ferramentas de bioinformática. São ferramentas um pouco até complexas. Tem muita gente que trabalha nessa área. Estudo dos genes, estudo das proteínas, das sequências de DNA, sequências de aminoácidos. Tem uma série de estudos que podem ser feitos. Eu tenho que avaliar esse novo gene sobre o seu potencial de toxicidez, sobre o seu potencial de alergenicidade, e depois de fazer uma série de análises, e eu achar que esse gene é seguro para eu trabalhar, eu posso, antes ainda de trabalhar com a minha espécie alvo, trabalhar em organismos modelo, que são espécies que são muito melhor estudadas, têm muito mais informações e têm características que são adequadas para a gente fazer esse trabalho. Por fim, se eu fiz todas essas análises e identifiquei que o meu gene é importante e fiz a clonagem, que a gente vai explicar bem o que é, eu vou fazer a transformação na cultura-alvo. Então, eu vou levar aquele DNA que eu identifiquei, aquele gene,
que possivelmente poderia resolver o meu problema, vou levar ele para a minha cultura, e aí vou fazer, por fim, análises para ver se realmente essa espécie, esse gene vai resolver o meu problema. E aí eu tenho várias técnicas que eu posso utilizar para fazer essa transformação na cultura-alvo. Por fim, depois de todo esse processo, aí sim eu vou incorporar esse gene em outras cultivares, já que eu vou desenvolver uma planta ou algumas plantas, mas eu preciso desenvolver cultivares. Então, eu vou ter mais um processo que aí vai entrar novamente o melhoramento clássico, o melhoramento convencional. Bom, pessoal, esse aqui é um exemplo, é um esquema do geral. Agora a gente vai começar a pontuar cada um desses tópicos, para a gente começar a entender como que é realmente esse desenvolvimento. Vocês vão ver que eu vou beber bastante água, porque muito tempo que eu não dou aula, então a garganta está secando rápido. Bom, pessoal, das espécies das cultivares que a gente mais lembra com relação aos transgênicos é o milho. O milho é uma das espécies mais estudadas dentro das plantas e dentro das plantas cultivadas. Nós temos uma grande quantidade de cultivares de milho, tanto no Brasil como no mundo. É uma cultura muito importante. Um exemplo muito clássico de cultivares transgênicas é o milho BT. O milho BT, quem é agrônomo principalmente vai saber, mas muita gente ouviu falar, é um milho que é resistente a lagartas. Vamos tentar entender, então, como que foi o desenvolvimento dessa cultivar, dessas cultivares de milho BT. O milho, então, assim como toda planta cultivada, é atacado por uma série de pragas e doenças. Uma das pragas mais importantes do milho é a lagarta do cartucho. O nome científico é Spodoptera frugiperda. Lagartas são lepidópteras, são insetos. O que acontece? Essa lagarta, ela ataca a cultura do milho, ela vai atacar o coleto, vai atacar folhas, desculpa, ela vai se alimentar, claro, várias lagartas. Com isso, vai danificar muito a planta do milho. Quando danifica a planta, a gente sabe que a produtividade cai. A produtividade cai, é o grande problema. A gente vai perder em qualidade, vai perder em lucratividade e vai perder em oferta de alimentos no mercado. Então, é um grande problema. É uma das pragas mais importantes do milho. Bom, e aqui, então, é aquele primeiro ponto do nosso esquema. Eu identifiquei um problema. Eu tenho um inseto que ataca a minha cultura, faz perder produtividade. Como que eu posso desenvolver? Bom, a gente sabe que é muito comum para a gente resolver ataques de pragas, fazer pulverizações de produtos químicos. Nós temos aí uma série de inseticidas, de fungicidas, de herbicidas, acaricidas, uma série de compostos químicos que são utilizados para garantir a sanidade da lavoura. No caso da lagarta Spodoptera frugiperda, da lagarta do cartucho, se eu procurar lá no Ministério da Agricultura, eu consigo hoje identificar 208 compostos registrados para combate dessa lagarta na cultura do milho. É muita coisa, porque, como eu disse, é uma das culturas mais importantes no mundo, mais estudadas, gera uma quantidade muito grande de lucratividade, movimenta muito dinheiro. Com isso, tem muita gente pesquisando em cima dela, tem muita gente desenvolvendo produtos para essa cultura. Qual que é o problema da utilização de produtos químicos? Nós temos alguns. Eu vou conseguir controlar a minha lagarta, vou desenvolver uma planta mais sadia. Então, ela vai manter a sua produtividade. Só que isso não resolve todo o problema. Eu consigo manter a produtividade, mas eu tenho alguns outros problemas associados com o uso de defensivos químicos, principalmente com relação também à questão da má utilização. Então, todo produto químico tem uma possibilidade de toxicidade, alguns são mais tóxicos, outros são menos tóxicos, podem ser para humanos, podem ser para outras plantas, podem ser para outros insetos, para outros animais. Então, a gente tem problema com toxidez.
nós temos um problema que isso aumenta desculpa, isso aumenta a quantidade de recursos que eu tenho que utilizar naquela lavoura, então o custo da lavoura aumenta, e além disso também eu tenho maior trabalho para o agricultor. Ele tem que fazer pulverizações, que podem ser uma, pode ser duas, pode ser 10, depende da cultura. Então eu resolvi um problema. Eu consegui manter a minha planta sadia, para ela manter sua produtividade, mas eu aumentei o custo da minha lavoura, eu aumentei o trabalho para manter essa lavoura, e além de tudo, eu aumentei o risco de contaminação, seja para mim, seja para o agricultor, seja para o ambiente em geral. Além de ter problemas com relação à resistência também, que não vai ser o caso para a gente falar agora. Eu tenho uma segunda possibilidade. Eu identifiquei, eu digo, mas isso foi identificado há muitos anos, uma espécie de bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Essa bactéria foi identificado que ela parasita, ela ataca lagartas. Quando esse bacilo está presente na área, ele mata as lagartas, né, as larvas dos lepidópteros. Com isso, a lagarta não se alimenta da minha cultura e eu mantenho a cultura intacta, ela vai produzir. Isso foi identificado naturalmente, é um fungo de solo. É conhecido, esse Bacillus thuringiensis, é conhecido como um dos mais antigos inseticidas biológicos existentes. Tanto é que ele é aceitado no cultivo orgânico. Eu posso fazer uma formulação com esse bacilo, pulverizar na minha lavoura e aí controlar lagartas. Vejam que, se eu tenho um produto orgânico, um produto natural, eu não vou ter problema com toxicidade da aplicação de produtos químicos, porque já é uma bactéria que se encontra naturalmente no ambiente. Ela vai atacar lepidópteros e outros tipos de lagartas. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Então, com isso eu resolvo meu problema? Resolvo um pouco mais. Eu tenho menos chance agora de problemas com intoxicação. Mas eu ainda tenho que fazer pulverizações, então eu vou também ter um trabalho, e se eu for adquirir esse inseticida orgânico, esse composto gerado a partir do Bacillus thuringiensis, eu também vou ter que abrir mão de uma certa quantia, então também tem uma elevação do custo da minha lavoura. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo. Bom, vamos continuando então. Nessas paradas, caso alguém quiser, fique à vontade para fazer questões. Então, eu tinha o meu problema, que é a lagarta atacando a minha lavoura, diminuindo a minha produtividade. Eu quero agora identificar, então, o primeiro passo, identificar genes candidatos. Eu disse que eu posso fazer análise de genomas, eu posso avaliar a literatura e posso estudar processos biológicos. A análise de genomas é uma área um pouco extensa, um pouco complicada. Tem que ter uma pessoa que conheça sobre ferramentas de bioinformática, conheça sobre sequenciamento de DNA, sobre ferramentas de comparação de DNA, de RNA, trabalhar com proteínas. É uma ciência bastante ampla e que tem aplicações em uma série de áreas, como genética, como a medicina humana, como a parte do desenvolvimento de cultivares, estudos de diversidade genética, evolução, uma série de coisas. Então, eu posso procurar, por exemplo, sequenciar uma espécie e avaliar toda a sequência de DNA buscando genes que podem estar associados com o desenvolvimento de alguma proteína, algum composto que vai resolver o meu problema. Eu posso ir na literatura. Eu quero desenvolver, então, uma planta uma planta transgênica que não seja atacada pela lagarta. Eu posso, por exemplo, e aqui a gente tem uma ferramenta que todo mundo conhece, que é o Google Scholar. Eu procurei aqui por bioinseticidas. Eu tive mais de 10 mil resultados. A gente tem aqui o primeiro, por exemplo, peptídeos de
veneno de aranha utilizados como bioinseticidas. Esses peptídeos são produzidos por alguma sequência de DNA. Existe algum gene que produz esses peptídeos, eles poderiam ser um gene candidato para a transformação genética da minha cultura. Ela desenvolver esses peptídeos, então matar as minhas lagartas. É uma possibilidade. Aqui temos vários outros exemplos aí de trabalhos nessa parte. Ou a terceira opção que eu tinha falado é o estudo dos processos biológicos. No nosso caso, a gente vai trabalhar com estudos dos processos biológicos. Por quê? Porque quem queria resolver esse problema do milho, ele já sabia que existia uma molécula, uma espécie, que é o Bacillus thuringiensis, que controla a minha lagarta. Então, já existe um ponto de partida. Existe uma bactéria que consegue matar lagartas. Será que ela tem algum gene específico que faz isso? Algum produto que ela produz que vai controlar essas lagartas? Então, a gente vai pesquisar, então. Esse Bacillus, quando eu pesquiso, ele produz uma toxina chamada proteínas CRY. Na verdade, são um conjunto de proteínas que são endotóxicas para alguns conjuntos de indivíduos. A gente tem os lepidópteros, que são 3 ordens de insetos, né? Desculpa. Os lepidópteros, ou borboletas e mariposas. Existem muitas espécies de lepidópteros que são pragas de plantas cultivadas. O exemplo aqui é a nossa lagarta do cartucho. Também é endotóxico para várias larvas de coleópteros. Aqui um exemplo de praga também, Antonomus grandis, que é o bicudo do algodoeiro, é uma das principais pragas da cultura do algodoeiro. Então, também é um alvo dessas proteínas CRY. E também da ordem Diptera. A gente até tem algumas pragas agrícolas da ordem Diptera, por exemplo, mosca das frutas. Aqui a gente dá um exemplo já, pragas humanas, que seria o Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor de várias doenças. A gente conhece bem. Existem também proteínas CRY que são endotóxicas para larvas de Diptera. Então, sempre para larvas de espécies dessas ordens. Bom, eu identifiquei a proteína, mas eu preciso trabalhar com a parte genética. De onde vem essa parte genética, então? A gente tem que avaliar. Eu tenho uma cultura de Bacillus thuringiensis, eu vou começar a estudar essa espécie. O DNA bacteriano, as bactérias em geral, elas têm um DNA circular, que é diferente dos humanos, que o DNA é linear, a gente tem os cromossomos, as bactérias têm apenas um cromossomo. Esse cromossomo é linear, e elas têm um outro tipo de molécula de DNA que é chamado de plasmídio. Também são moléculas circulares, mas são bem menores. A gente vai falar um pouco mais sobre esses plasmídios. Quando eu analiso, então, o DNA da bactéria, eu vou no cromossomo circular, não encontrei nada. Mas quando eu avaliei os plasmídios dessa espécie específica, que é o Bacillus thuringiensis, eu identifiquei os genes CRY, que são os genes que codificam para aquelas proteínas CRY que eu falei. Então, agora eu tenho o que a gente chama de gene candidato. Eu tenho uma sequência de DNA que pode vir a ser a resolução para o meu problema. Pessoal, até aqui a parte do Bacillus thuringiensis, tudo bem? Sim. Vamos em frente, então. Como eu disse, eu tenho meu problema, identifiquei o meu gene candidato, através, no nosso caso, de análise de processos biológicos. Eu percebi, então, que esse gene poderia ser a resolução do meu problema, eu vou começar a estudar esse gene. Em que eu tenho que estudar ele? Eu vou trabalhar com análise de bioinformática para avaliar toda a estrutura desse gene. A sequência de DNA dele, a sequência dos peptídeos, né, a sequência dos aminoácidos que vai ser gerada a partir desse gene. Para quê? Eu preciso primeiro avaliar se existe qualquer parte da sequência, ou se toda a sequência, tanto de DNA quanto da proteína,
esteja associado com algum composto tóxico ou alergênico que seja conhecido. Então, quem trabalha na parte de bioinformática vai comparar a sequência de DNA e de proteína com os bancos de sequências que já existem no mundo, que são muitos e que têm uma quantidade muito grande de informação. Se parte dessa sequência, ou a sequência completa, estiver associada com qualquer tipo de molécula que seja tóxica para humanos, para outros mamíferos, répteis, que não seja o alvo do meu problema, que no caso era larvas de lepidópteros e larvas de outras espécies de insetos, eu teria que abandonar esse gene. Por quê? Porque eu não quero causar um problema ambiental. Se eu tiver, por exemplo, uma molécula que seja tóxica para a minha lagarta, que é a lagarta do cartucho, mas seja tóxico para aves, por exemplo, eu teria um grande problema, não poderia utilizar. Se ela tiver algum tipo de toxidez ou alergenicidade para humanos também, mais problema ainda. Ninguém vai querer se alimentar de algo que pode fazer mal. Então, aqui a gente fala que é uma segunda triagem. Eu posso ter vários candidatos, ou posso ter um só, mas esse candidato tem que passar por essa avaliação. Então, aqui é um exemplo de como se faz comparação de sequências aqui de proteínas. No caso da avaliação de toxidez, a partir de estudos foi visto que essas proteínas CRY, quando elas estão parece que está tendo um probleminha. Voltou. Quando elas estão no suco gástrico de humanos, de mamíferos, elas são degradadas em poucos minutos. Então, com isso, elas não são tóxicas e não vão levar alergenicidade para humanos nem para outros animais. Com isso, claro que eu estou resumindo bastante, mas são feitos vários estudos. A gente vai falar em outra aula com relação às regulamentações e tudo mais. Passando por esse filtro, então, de toxidez e alergenicidade, eu posso transferir essa molécula diretamente para a minha espécie, ou posso ainda avaliar em organismo modelo. Qual que é a vantagem de trabalhar com organismos modelo? Vamos pensar aqui. A principal planta que é organismo modelo é a Arabidopsis thaliana. É uma planta pequena, de ciclo curto, e tem seu genoma e seus processos bioquímicos muito bem estudados. O tabaco também é uma espécie considerada modelo, apesar de ter um pouco menos de vantagem do que a Arabidopsis. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma fruteira que demora 10 anos para entrar em período reprodutivo, ou 7 anos, ou 5 anos, eu precisaria de muito tempo para poder avaliar nessa planta o efeito daquele novo gene que eu estou inserindo. Então, eu posso trabalhar numa espécie modelo. Em um ano, por exemplo, eu posso fazer 3, 4 ciclos de avaliação na Arabidopsis thaliana, que eu vou ter que avaliar a parte bioquímica, a parte fisiológica, o desenvolvimento todo da planta, para saber que aquele novo gene que eu estou inserindo é seguro. Que ele pode ser seguro dentro do organismo que ele veio, mas eu tenho que avaliar qual que é o impacto desse novo gene dentro do meu organismo atual, no caso, a minha cultivar. Então, eu posso trabalhar com a inserção em espécies modelo, ou posso, então, partir aqui para a minha espécie alvo. E aí, para isso, para fazer essa transferência, primeiro eu preciso fazer a clonagem. A clonagem, clonagem, clonar é um termo que é muito utilizado, são termos muito utilizados na nossa vida no dia a dia. Em filmes, em ficção, na ciência, tudo a gente fala sobre clonagem. Mas ele pode ser, quando a gente fala em clonar, a gente fala em produzir uma cópia. Então a gente tem lá o filme do Star Wars, a Guerra dos Clones, a gente teve a novela do clone, a gente teve a ovelha Dolly, que foi um clone. São cópias. Mas quando a gente pensa em clonagem molecular, é um pouco diferente. Não é mais só o conceito de copiar. A clonagem molecular é produzir moléculas de DNA recombinante. Bom, mas o que é DNA recombinante? DNA recombinante são as moléculas de DNA com partes de mais de uma fonte, ou seja, eu tenho uma molécula que ela tem partes de mais de um indivíduo. Bom, parece um pouco mais complexo,
Mas como que a gente vai entender isso? A gente vai mostrar melhor isso aqui. A clonagem molecular, ela permite que posteriormente o gene seja inserido numa nova célula. Eu tenho um gene, um fragmento de DNA. Eu preciso transferir para uma planta. Para isso, primeiro eu preciso fazer essa clonagem molecular. Aqui, resumindo como que funciona a técnica. Eu tenho um plasmídio, que a gente chama de vetor, e eu tenho um DNA. O DNA da minha espécie que vai doar aquele gene. Eu vou, de algum modo, isolar só aquela parte do gene que me interessa e transferir para esse plasmídio. Eu vou desenvolver aqui o que a gente chama de uma molécula quimérica, um DNA recombinante. Como eu disse, DNA recombinante é aquele que tem partes de mais de um indivíduo. Nesse caso aqui, eu tenho do indivíduo, que é a parte preta, que é a do meu plasmídio, e essa parte aqui colorida, vermelha aqui laranja, é do meu organismo doador. Bom, aqui já não parece tão simples, mas a gente vai ver que é um pouco mais complicado também. O plasmídio, eu já tinha falado dele anteriormente, e aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. O plasmídio é um DNA circular de bactérias e leveduras. A gente viu lá no Bacillus thuringiensis que ele possui um plasmídio. Esses plasmídios, eles estão envolvidos com metabolismo secundário. Eles não são necessários para a bactéria completar o seu ciclo de vida, ou a levedura. Mas eles auxiliam, né, eles têm genes para auxiliar na adaptação ao meio ambiente. Por exemplo, resistência a antibióticos, resistência a compostos que tem no meio, metabolismo de fontes alternativas de energia, por exemplo, a fermentação, alguma coisa. Nós temos duas questões aqui. Eu tenho plasmídio que está presente na bactéria, e ele pode ter um gene que me interessa, por exemplo, era o gene das proteínas CRY, mas eu tenho o plasmídio também utilizado para fazer essa molécula de DNA recombinante, como a gente viu aqui. Esse plasmídio que está aqui, ele é um plasmídio já alterado para se fazer clonagem molecular. Esse plasmídio que está aqui, no caso aqui no nosso bacilo, ele é um plasmídio que está dentro da bactéria e serve para ajudar no seu ciclo de vida. Pessoal, vocês conseguiram entender que existem dois tipos de plasmídio? Desculpa. Ficou um pouco complexo? O que vocês entenderam aqui? Deu para entender direitinho? Bom, Para mim, de boa. todo mundo, ninguém tem dúvida, vamos passar. A gente vai ver a diferenciação aqui. Esse plasmídio tem outras características. Eles se reproduzem independentemente do DNA cromossômico. Então, ele tem uma outra característica importante. Além dele ser pequeno, ele tem geralmente poucos milhares de pares de base, até às vezes centenas de milhares, mas geralmente são pequenos. E os que a gente utiliza para fazer a clonagem são bem pequenininhos. Então, eles são ideais para se fazer a clonagem dos genes. Bom, eu tenho aqui um plasmídio de uma bactéria encontrada no solo, o Bacillus thuringiensis. Esse plasmídio, ele possui um gene chamado gene CRY. Esses genes CRY produzem uma toxina, que é tóxica para as minhas pragas. Esse gene, então, o nosso gene alvo, ele pode estar no DNA de uma planta, no DNA de um animal, de humano, de uma bactéria, de qualquer tipo de ser vivo. Pode estar tanto no cromossomo, como pode estar em plasmídios, em DNAs que não sejam cromossômicos. Agora, a gente vai lembrar um pouquinho lá da nossa época de genética, quando a gente falava sobre replicação do DNA. Desculpa. Para a gente ter a duplicação do DNA durante a divisão celular, nós tínhamos uma série de enzimas que faziam, elas atuavam de forma distinta. Por exemplo, nós temos aqui a helicase, que abre as fitas de DNA. Nós temos a primase, que vai inserir uma pequena sequência de RNA para poder se iniciar a duplicação, a síntese de DNA. Nós temos a DNA polimerase, que é aquela que faz a síntese da nova sequência. Quando a gente precisa fazer a clonagem molecular,
a gente vai fazer um processo parecido, só que esse processo vai ser feito em laboratório. A gente vai recriar essa duplicação do DNA, mas em larga escala, que a gente chama de reação em cadeia da polimerase. Quer dizer, eu vou repetir aquela reação de síntese de DNA, mas numa quantidade em cadeia. Então, eu vou fazer isso várias vezes. Para a gente exemplificar aqui, eu vou mostrar para vocês um fragmento de DNA. Como que funcionaria na célula? Primeiro, eu tenho a helicase separando as fitas. Para facilitar, ao invés de trabalhar com a helicase, eu vou aumentar a temperatura. Quando a temperatura é muito alta, o DNA se separa. E aí eu tenho fita simples. Posteriormente, eu teria que utilizar uma enzima RNA primase para inserir um pequeno RNA que iria servir de molde para a enzima polimerase. Aqui, eu já vou dar esse pequeno fragmento pronto, a gente chama de primer. É uma sequenciazinha pequena de DNA que vai fornecer a extremidade 3' onde a polimerase vai atuar. Então, eu vou numa temperatura agora de 50 a 64 graus. E, por fim, eu vou utilizar uma polimerase de uma espécie específica. Isso tudo sendo feito in vitro, gente, em tubinhos pequenos. Eu vou passar a 72 graus, que é a temperatura ótima dessa enzima, que é de um organismo chamado termófilos, uma bactéria, e aí a polimerase vai começar a fazer a síntese. Ela vai sintetizar o fragmento de DNA. Isso é um ciclo. Eu começo a 94, vou a 50, a 64, depois a 72. Eu vou repetir isso várias vezes, então eu vou fazer um novo ciclo. No primeiro ciclo, de uma molécula de DNA, fita dupla, eu produzi 2 de fita dupla. No segundo ciclo, 2 de fita dupla vão dar origem a 4, e cada molécula vai dar origem a 2, desculpa. Quando eu faço isso de 30 a 40 vezes, eu vou produzir milhões de cópias do meu gene-alvo. Isso é o que a gente chama de PCR. Isso aqui é uma aplicação específica do PCR, para se fazer clonagem, mas ele é utilizado para várias outras coisas. Bom, pessoal, vamos voltar então lá no nosso exemplo, em que eu tinha um plasmídio, que é o meu vetor. A gente chama de vetor porque é ele que vai levar o DNA alvo, o DNA que vai resolver o meu problema para dentro da célula da planta. E eu tenho aqui uma fita de DNA em que dentro dela existe o meu gene alvo. O que eu vou fazer então? Eu faço primeiro o PCR, eu gero várias cópias desse fragmento aqui onde está o meu DNA. Na mesma solução, eu também vou colocar várias cópias do meu vetor, que é o meu plasmídio. Esse plasmídio aqui, diferente do plasmídio que está lá na bactéria, ele não tem todos os genes, ele tem só o que é necessário para se fazer esse processo. Então, ele não tem nenhum gene relacionado à resistência a antibióticos, até pode ter se eu quiser, mas geralmente não tem. Ele não vai ter genes associados com virulência, nada que não seja o que eu quero para o meu construto aqui. Eu vou utilizar algumas enzimas que ocorrem nas células, chamadas de enzimas de restrição. Essas enzimas, elas vão cortar o meu DNA-alvo, aquela fita de DNA que eu gerei, e especificamente no ponto que eu quero, que é para isolar ainda mais o meu gene. E vai também cortar o meu plasmídio, já que ele era circular, eu não tinha como colocar nada dentro dele, mas agora eu faço uma abertura. Nessa abertura, eu vou conseguir inserir... Oi? Mas eu acho que a sua conexão, ela tá dando umas traviadas, assim, não sei se isso vai influenciar na hora que o senhor gravar o vídeo. Vocês estão conseguindo ouvir? Dá para escutar, mas ela tá dando uns lag, assim. Não sei se é só comigo ou se é todo mundo. Aqui tá Mais normal. alguém está tendo problema? Tá normal? Então deve ser só comigo, então. Desculpa, então. Tá. Quando for assim, vocês podem falar, porque realmente, senão eu não vou saber que a minha conexão tá ruim, não. Mas, bom, se continuar, vocês me falam novamente, beleza? Aí, se tiver mais de uma pessoa, provavelmente vai ser a minha mesmo. Podemos continuar, então? Bom,
Eu tenho, então, agora o meu plasmídio, o meu vetor aberto. Eu tenho apenas a minha sequência do meu gene, que é aquele gene que produz as proteínas CRY. Eu vou agora utilizar uma enzima que chama P4 ligase. Eu vou ligar esse fragmentozinho de DNA, esse meu gene, dentro do meu plasmídio. Aí eu tenho agora o que eu chamo de DNA recombinante ou DNA quimérico. É um pequeno pedacinho de DNA circular e tem pouca informação ali, mas tem uma informação muito importante. A informação dá o meu gene que pode resolver o meu problema, o meu gene alvo. Bom, gente, e agora? Eu tenho uma molécula de DNA redonda que tem um gene, mas isso ainda não resolve. Eu preciso transferir esse gene para minha espécie alvo, para a minha espécie que eu quero desenvolver uma cultivar nova. Só que também é um pouco mais complexo do que parece, ou talvez já pareça complexo, não sei a visão de vocês. Não tem como eu pegar um DNA e ir lá e colocar na planta. Eu preciso de um processo que possa fornecer isso. A gente, então, vai chegando próximo da nossa finalização do nosso desenvolvimento da planta transgênica. Antes de passar para a transformação, alguém tem dúvida com relação à clonagem? Bom, vamos passar então. Clonagem, como a gente viu, clonagem diferente da clonagem normal, clonagem molecular é desenvolver molécula de DNA recombinante, ou seja, desenvolver uma molécula de DNA, no nosso caso, um plasmídio, um vetor, que tenha também um gene de outra procedência, de outra espécie. A última parte é a transformação na cultura-alvo. Então, eu vou utilizar de várias técnicas. A principal delas, mais utilizada, chamada de transformação via agrobacterium. É uma transformação com vetor biológico. Nós também temos a biobalística ou biolística, a eletroporação. A gente vai falar agora especificamente da transformação por agrobacterium. Bom, como eu disse, o nosso objetivo agora é levar esse DNA para dentro da minha célula e integrá-lo à célula para que ele seja parte integrante dessa célula. Como? Através da transformação genética, que pode ser definida como a introdução controlada de um gene no genoma de uma célula receptora. Então, eu estou trazendo um gene de uma espécie e levando para outra espécie, para a célula de outra espécie. O principal modo, mais bem utilizado, é a transformação via agrobacterium. Principalmente essa espécie aqui, ó, Agrobacterium tumefaciens, ou a nomenclatura nova, Rhizobium radiobacter. Tanto uma contra a outra. Desculpa, gente. Como que funciona isso, então? Eu tenho que levar, como eu mostrei aqui, o meu DNA recombinante para dentro da célula vegetal. O modo como eu vou fazer isso é utilizando uma outra bactéria. Por que uma outra bactéria? Vamos entender aqui o que essa bactéria faz. Esse aqui é um sintoma de infecção por Agrobacterium tumefaciens. Ela é uma bactéria encontrada no solo, mas ela pode causar uma doença chamada de galha em vários tipos de plantas. O que é essa galha? É como se fosse um câncer desenvolvido em plantas. Por quê? Ele tem o mesmo princípio. Vai ocorrer um desenvolvimento acelerado de células, então vai desenvolver uma massa amorfa, que é essa massa aqui que a gente está vendo. A planta faz várias divisões celulares descontroladamente, então gera esse tecido anormal aqui, onde tem vários metabólitos que vão ser utilizados por essa bactéria para ela se desenvolver. Então, é uma bactéria patogênica. Bom, mas por que eu vou usar? Eu quero resolver um problema com praga e eu vou contaminar minha planta por outra praga, no caso, uma doença? Não, não é isso. Ela tem um mecanismo importante que vai ser importante para a gente. Essa bactéria, essa agrobacterium, ela tem um plasmídio diferenciado, chamado de plasmídio TI. Assim como a gente utilizou um plasmídio para fazer a transformação, ela também tem um plasmídio. E esse plasmídio,
ele tem uma característica importante, ele consegue liberar parte dele e inserir dentro de uma célula vegetal. Ela consegue ultrapassar a barreira da parede celular, da membrana celular, e esse DNA vai se incorporar lá no cromossomo, no núcleo da planta. Ou seja, ela faz tudo que a gente quer. A gente tem um plasmídio, que tem um fragmento de DNA que nos interessa, a gente quer levar esse plasmídio para dentro da nossa célula. Exatamente o que a bactéria faz. Desculpa. Qual que é o problema? Essa bactéria faz isso para desenvolver essa galha, para desenvolver uma doença. A gente não quer uma doença, a gente quer uma solução. Como que eu vou fazer, então, para trabalhar com essa bactéria? Eu posso utilizá-la para levar DNA para dentro de uma célula vegetal. Só que ela causa doença que não me interessa. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles engenheiraram, eles editaram, eles alteraram o genoma dessa bactéria. Fizeram uma cepa que é utilizada apenas para fazer transformação. Então, essa bactéria, então, ela tem a capacidade de infectar plantas. Mas, a partir da edição dessa bactéria, alteração dessa bactéria, foi possível desenvolver uma nova cepa em que ela consegue ainda transferir o material genético de dentro dela para dentro de uma célula vegetal, mas, por outro lado, ela não causa mais doença. Então, agora, eu consigo levar o meu DNA recombinante, que tem o meu gene específico, que vai resolver, teoricamente, resolver o meu problema, para dentro de uma célula vegetal. Utilizando, então, por intermédio dessa agrobactéria intumefacens. Ela vai utilizar o seu mecanismo de transferência de DNA de dentro dela para dentro da planta e consigo, então, ter uma célula vegetal transgênica, que vai ser uma célula vegetal que teve inserido nela um DNA que não é da sua espécie. Beleza até aqui, gente? Ok. Pessoal, beleza? É importante vocês conseguirem compreender, então, esse mecanismo. Eu consigo utilizar, então, essa bactéria, porque ela agora é uma bactéria sem potencial para causar doença, sem o gene de virulência, como eu disse. O plasmídio que ela utiliza para enviar o DNA para dentro da minha célula também é um plasmídio que a gente chama de engenheirado. Um plasmídio alterado, editado geneticamente. Que ele não tem outros genes que não sejam os necessários para que eu incorpore esse DNA, esse gene alvo, dentro do hospedeiro. Então, depois de fazer uma série de modificações na bactéria e no plasmídio, eu consigo um modo de inserir o meu gene alvo na minha célula, sem ter risco de aparecimento de doenças, sem ter risco de alterar outras coisas que eu não quero no metabolismo, na fisiologia daquela célula. Então, agora, eu consigo fazer alteração de células. Qual que é o problema? Uma bactéria, ela vai alterar a genética, ela vai conseguir inserir o seu gene dentro de uma célula apenas. O que ocorre lá na infecção por agrobactéria, uma célula foi infectada, aquela célula começa a se multiplicar e gera aquilo que a gente viu que é essa galha. Mas isso não é interessante para a gente. A gente quer desenvolver uma célula, uma planta completa que seja transgênica. Se eu transformo só algumas células, a lagarta que comer, por exemplo, uma célula da folha que tenha a bactéria, que tenha o gene transformado, pode ser até que ela venha a morrer. Mas as outras lagartas que comerem outras partes da planta que não são transgênicas, elas não vão ser atacadas, não vão ser atacadas por essas proteínas, por essas enzimas, essas endotoxinas. Então, também ainda não resolvi o meu problema. Eu consigo já identificar o meu gene, eu consegui colocar esse gene num plasmídio, num vetor, eu consegui transferir esse gene para dentro de uma célula vegetal. Mas eu ainda não consegui desenvolver uma cultivar transgênica.
Qual que é o próximo passo, então? Como que eu consigo desenvolver uma planta inteira que seja transgênica? Agora eu vou trabalhar com uma outra área que chama cultura de tecidos. Quem aí já fez fisiologia pode ter visto um pouco sobre isso, deve ter até pessoas que já fizeram estágio na cultura de tecidos. Desculpa. Basicamente, então, a cultura de tecidos é você cultivar células, organismos em ambiente controlado, com condições ótimas de nutrição, ambiente que vai propiciar o desenvolvimento desses indivíduos, desses organismos. Na cultura de tecidos, eu posso trabalhar de um modo diferente. Eu não preciso trabalhar com indivíduos completos igual esse da direita aqui. Eu consigo trabalhar com culturas de células. Aqui, por exemplo, culturas de células vegetais. Se vocês lembrarem lá da fisiologia, muitas das células vegetais têm uma característica importante que é chamada de totipotência. Ela consegue se diferenciar em outras células. E esse é um conceito importante para a gente trabalhar com cultura de tecidos e também para transformação genética. Eu preciso ter uma cultura de células que podem ser transformadas geneticamente através, por exemplo, da minha Agrobacterium tumefaciens, e essas células têm que ter o potencial de desenvolver um indivíduo completo novamente. Isso é possível através dessas técnicas da cultura de tecidos. Então, como que eu vou fazer minha transformação? Eu não vou fazer numa planta completa. Eu vou, a partir da planta de milho, que é um exemplo aqui, mas não é tão simples assim, mas eu vou desenvolver uma cultura de células vegetais. Então, são células que não estão diferenciadas ainda, ou têm um grau menor de diferenciação. Essas células eu vou tratar com a minha Agrobacterium tumefaciens. E não é qualquer Agrobacterium tumefaciens, é aquela bactéria, que eu alterei geneticamente para que ela não seja mais virulenta, que ela não produza doença, e ainda tem que ser aquela bactéria que tem o meu plasmídio, e não pode ser qualquer plasmídio, tem que ser o meu plasmídio que tenha o meu gene de interesse. Então, são várias coisas, vários pontos que faz com que seja um processo bem complexo. Mas quando eu tenho, então, na minha solução, uma cultura de células vegetais, eu adiciono a minha Agrobacterium tumefaciens, ela tem o meu gene de interesse, ela vai conseguir transferir o meu gene para dentro daquela célula, e a partir dessas células, eu utilizo as técnicas de cultura de tecidos para desenvolver uma planta e depois vai se tornar uma planta completa. Agora sim, eu tenho uma planta transgênica, porque ela veio de uma célula que era transgênica. Essa planta, ela tem todos os genes que uma planta milho normal tem, mas ela tem um gene a mais, que é o meu gene que codifica para as proteínas CRY. Pessoal, até aqui então, mostrando finalização de como que é desenvolvida uma planta transgênica. Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Alguma dúvida? Sim. Então, vocês veem que são vários passos. Eu tenho que identificar o gene, tenho que estudá-lo, tenho que cloná-lo, depois transformá-lo na minha planta, e aí sim eu vou conseguir desenvolver a planta transgênica. Esse método por Agrobacterium tumefaciens é o método mais utilizado para a transformação de plantas. Só que a vantagem é que essa bactéria ela consegue, como eu disse, atravessar a parede celular, a membrana celular e nuclear. Então, ela consegue transferir o DNA que está dentro dela para dentro do núcleo da célula vegetal. E esse DNA vai se incorporar àquele núcleo. Por que isso é importante? Porque não adianta só o DNA chegar na célula vegetal. Quando ocorrer a divisão celular, ele tem que ser passado para frente, ele tem que ser herdado. Aí sim, você vai conseguir desenvolver uma planta completamente transgênica. Isso é importante. Qual que é o problema da Agrobacterium tumefaciens? Ela não consegue infectar todas as espécies de plantas. E aí, um exemplo são as monocotiledonas. Então, eu dei o exemplo do milho, porque é das principais culturas transgênicas, mas, na verdade, a Agrobacterium tumefaciens tem dificuldade para infectar
as monocotiledôneas, no caso o milho. Então, se eu fosse desenvolver uma planta de milho transgênica, na verdade eu não utilizaria agrobacterium tumefaciens. Ô, professor, Sim, por que tem dificuldade para infectar as monocotiledôneas? provavelmente com relação a questões com relação à parede celular, a conformação específica das monocotiledôneas, como exemplo as gramíneas. Não sei precisar exatamente o porquê, mas ela tem uma compatibilidade, assim como, por exemplo, você tem um patógeno, um coletótrico que causa antracnose, ele vai atacar certas espécies. Às vezes um patógeno é específico de uma espécie só. Então, por exemplo, se eu falar a ferrugem da soja, ela só ataca a soja e às vezes algum parente próximo, como feijão. Se eu falar de uma murcha, alguma coisa, tem espécies de patógenos que são específicos. Existem quando a gente trabalha com fitopatologia, talvez o professor Leandro fale isso com vocês, existe uma coisa, mas mais na parte genética, né, que é evolução planta patógeno. Então, é muito comum que um patógeno seja específico para uma espécie ou um conjunto de espécies. E dificilmente você tem um patógeno que ele consegue atacar um espectro muito amplo de espécies, entendeu? Ah, sim, ok. Beleza? Então, se a agrobactéria não consegue infectar todas as espécies, por exemplo, monocotiledôneas, tem dificuldades, eu tenho que ter outras possibilidades de fazer a minha transformação genética. Uma das possibilidades é o que a gente chama de bombardeamento de partículas, também chamado de biobalística ou biolística. Basicamente, eu vou ter, então, novamente uma cultura de células, como a gente mostrou para a agrobactéria, mas em vez de utilizar a agrobacterium tumefaciens para infectar a célula e transferir o meu DNA, eu coloco aquele DNA, aquele plasmídio, revestindo em volta de algumas partículas muito pequenas de tungstênio ou de ouro. Essas que a gente está vendo aqui à direita. Eu tenho, então, um canhão de partículas que ele vai bombardear realmente essas partículas de tungstênio ou de ouro na minha cultura de células. Muitas células vão estourar, vão ter a membrana e sua parede celular perfurada, elas vão morrer. Mas pode ser que algumas células vão resistir. Essas partículas vão liberar esse DNA. Esse DNA, então, vai se incorporar ao núcleo da célula. Eu vou, então, desenvolver uma célula transgênica também. Depois, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com a Agrobacterium tumefaciens. Eu vou ter que reconstituir, a partir de uma cultura de células, a partir de uma célula transgênica, uma planta, a partir de cultura de tecidos. A diferença agora é o modo como eu levei esse DNA para dentro da célula. Pode ser pela infecção pela Agrobacterium, pode ser por bombardeamento de partículas em cima da minha cultura de células. Ela é mais invasiva, é um processo que gera a maior morte de células, mas é uma alternativa para aquelas espécies que não conseguem ser transformadas via Agrobacterium. Outra possibilidade é chamada de transformação por eletroporação. O próprio nome já diz. Eu vou utilizar corrente, diferença de potencial, né, uma corrente elétrica, para produzir poros dentro da célula. Aqui eu tenho mais uma especificidade. Lá na cultura de tecidos, eu estava desenvolvendo cultura de células. Aqui não pode ser só uma cultura de células, precisa ser uma cultura de protoplastos. O que são protoplastos? Lá na fisiologia vocês devem ter visto. Protoplastos são células vegetais sem a parede celular, então só a célula mesmo. O que é mais fácil? Porque a parede celular é uma barreira. A gente falou que a agrobactéria consegue perfurar a barreira da parede celular. O canhão, a biobalística, consegue também. É mais forte até. Desculpa, gente. Mas, no caso da eletroporação, eu preciso ter esses protoplastos. As células sem a parede celular. Então, eu vou colocar no meio os meus protoplastos. Vou colocar também
os meus plasmídios, contendo, né, o plasmídio transformado, DNA recombinante, e vou submeter essa solução a uma diferença de potencial. Vou passar uma corrente por ela. Essa corrente vai fazer com que se abram poros dentro da célula, alguns buracos, realmente. Esses poros vão ser, alguns deles vão ser grandes o suficiente para que o DNA adentre a célula. Posteriormente, esse protoplasto vai se recuperar e eu vou trabalhar com técnicas também de cultura de tecido para regenerar uma nova planta. Então, a diferença agora é que eu preciso de, não só de culturas de células, eu preciso de culturas de protoplastos, células sem parede celular. Então, é um pouco mais complicado, mas também é uma alternativa. Então, a gente tem essas 3 alternativas: agrobactéria, tumefáceis, biobalística e eletroporação. Todas elas podem ser utilizadas. A grande questão é a produção dos protoplastos. Eu vou ter que ter um protocolo específico. Cada célula vai ter, cada espécie vai ter protocolos, pode ser mais difíceis ou mais simples, mas são alternativas. Pessoal, alguma dúvida com relação a esses três tipos de transformação genética? Agrobactéria, eletroporação, biobalística? Bom, então, se ninguém, vamos continuar. Como que eu confirmo, então, a transformação? Porque é um processo, eu não consigo ver o plasmídio, eu não consigo ver a bactéria, então uma solução. Eu posso confirmar, por exemplo, a partir do PCR. O que é o PCR? Lá no começo, quando eu estava falando sobre clonagem molecular, eu falei sobre PCR. Eu disse que a gente consegue copiar um pedaço de DNA várias vezes, utilizando a DNA polimerase, utilizando os pequenos primers, né, que são aquelas sequências iniciadoras, utilizando temperatura. Aqueles primers, aquelas sequências são específicas do meu gene, porque eu queria clonar só o meu gene. Então, eu posso utilizar novamente eles. Eu faço um processo para extrair o DNA daquela nova célula ou daquela nova planta, faço a minha reação de PCR, a partir de um protocolo de visualização, eu consigo saber se ocorrer a multiplicação daquele DNA, é porque a minha célula tem aquele fragmento. E aquele fragmento só vai ter na minha célula transformada, porque aquele gene, ele não ocorria naturalmente na minha planta, que no caso era o milho, ele ocorria só no Bacillus thuringiensis. Então, se eu fizer o PCR e der resultado positivo, quer dizer o quê? A minha célula tinha o meu gene, então a minha célula foi transformada. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, trabalhar com o fenótipo do gene que eu inseri. Por exemplo, resistência ao glifosato. A soja resistente ao glifosato, se eu transformei a minha cultura, a minha soja, com um gene de resistência ao glifosato, eu aplico o glifosato na minha planta ou na minha cultura de células, só vão resistir aquelas que têm o meu gene, aquelas que foram transformadas, aquelas que são transgênicas. Se eu quisesse trabalhar com, no caso do milho aqui, eu coloco o meu milho no campo, coloco também as minhas lagartas, então eu inoculo, por exemplo, ovos de lagartas. Se as lagartas morrerem quando comer aquela planta, é porque a planta foi transformada. Tem várias, então, possibilidades. Eu tenho que confirmar depois, mas a confirmação mais perfeita, assim, aquela que não dá margem de erro, é essa aqui do PCR. E, por exemplo, eu posso aplicar, sujeitar a minha planta às lagartas, elas podem morrer, por exemplo, pelo bacilo que está no ambiente. Mas agora, se eu fizer o PCR, a partir daquela célula da minha planta, eu tenho a certeza de que a planta foi transformada. Ela tem o meu gene, por isso que o PCR dá o resultado positivo. Então, por fim, depois que eu desenvolvi a minha cultivar transgênica, eu cheguei ao meu resultado final, que era o quê? Resolver o meu problema. Eu tinha o problema de que a lagarta se alimentava da minha planta, do meu milho, o milho perdia produtividade. Eu podia controlar quimicamente, eu sugeri controlar por controle biológico a partir da pulverização do Bacillus thuringiensis. Agora eu tenho uma terceira possibilidade. A minha própria planta vai produzir aquela molécula que é uma endotoxina, a proteína CRY. Quando a bactéria comer
começar a se alimentar daquela planta, ela vai morrer e a planta vai conseguir se desenvolver. Então, esse é um ciclo de desenvolvimento de uma cultura transgênica. No nosso exemplo aqui, o milho. Desculpa. É claro que cada cultura vai ter especificidade, mas o protocolo geral seria esse. E, por fim, a gente tem que pensar uma coisa. Aqui eu tenho uma foto do cariótipo do milho. Nós temos aqui 10 cromossomos. Cada um de um tamanho. Cada cromossomo desse tem centenas a milhares de genes. Várias características estão aqui, tem sua base genética nesses cromossomos. Quando eu transformo uma cultura, quando eu desenvolvo uma cultivar transgênica, eu vou continuar tendo esses milhares de genes distribuídos nesses 10 cromossomos aqui, mas também, no meio disso tudo, eu vou ter mais um pedacinho de DNA, que é um plasmídio lá, que vai ter o meu gene alvo. Parte do plasmídio, né, essa sequência aqui, que tem o meu gene alvo. Então, eu tenho todo o genoma daquela espécie que ela já tinha, que o milho já tinha, e por fim, eu inseri um novo pedacinho de DNA aqui, que é uma coisinha pequena em relação a todo essa quantidade de DNA. A gente pode fazer um paralelo da transgenia com um método de melhoramento que a gente viu muito lá em melhoramento, que é os retrocruzamentos. Quem fez melhoramento vai lembrar. Método de retrocruzamentos é um método utilizado para transferir um ou poucos alelos de uma planta que a gente considera como doadora para outra que a gente chama de recorrente. Eu faço vários ciclos de retrocruzamentos. No final, eu vou ter uma planta muito semelhante à minha planta original, que era o meu recorrente. Mas só que ela tem uma característica nova. A gente dá muito exemplo com relação à resistência a doenças. O transgênico é parecido. Eu tenho uma planta que é praticamente igual à planta de onde ela foi derivada, só que agora ela tem um gene a mais. Qual que é a diferença da transgenia para os retrocruzamentos? Uma é a principal, que é o método de desenvolvimento. A transgenia é transferência de um gene, de um alelo, sem a ocorrência de cruzamentos. O retrocruzamento tem cruzamentos. E a diferença é que quanto mais eu faço retrocruzamento, mais eu chego perto da minha planta original, mas nunca é 100%. A gente vai aumentando, vai 50, 75, 87, vai sempre aumentando, mas ainda pode ficar um pouquinho do genoma do doador, que é o doador para a minha característica. Já no caso do transgênico, não. Você tem um fragmento de DNA e ele vai para lá e só tem aquilo. Só aquele fragmentozinho de DNA que dentro dele tem o meu gene que vai ser transferido de uma espécie para outra. Desculpa, gente. Uma dúvida aqui, gente? Pessoal, vocês entenderam, então, que a cultivar transgênica, dentro de todos os genes que a planta existia, ela tem um gene a mais. Um fragmentozinho de DNA a mais. Ela não traz outras características da minha espécie doadora. Por exemplo, eu tinha o meu doador, um Bacillus thuringiensis, dentro do meu alvo, o que vai para a minha planta transgênica, vai o meu gene, que é o da proteína CRY, mas não vai genes de virulência, não vão genes relacionados com o metabolismo da bactéria, não vão outros fragmentos, vai apenas aquele pedacinho de gene alvo e mais o resto da estrutura do plasmídio, que também, ou parte da estrutura do plasmídio, que não vai codificar para nada que vai interferir no metabolismo da planta. Mesmo assim, a partir do momento em que eu terminei de desenvolver a minha cultura, a minha planta transgênica, eu vou ter que estudar ela por um tempo para ver se realmente o único efeito que ocorreu foi o efeito que a gente esperava, que é, no caso do nosso milho transgênico, a produção daquela proteína que controla lagartas e alguns outros insetos, que não tem outros tipos de alterações no metabolismo daquela planta, e que realmente não vai ser tóxico para humanos, que não vai ser tóxico para ratos, para outros organismos. Isso aí também vai ser feito após eu fazer a transformação. Depois de tudo isso,
eu fiz a transformação, desenvolvi minha planta transgênica, eu estudei ela por um tempo, vi que ela não levou a problemas para ratos, para outros organismos, para aves, para humanos, não tinha nenhum problema, fez vários estudos. A partir daquela planta agora, eu vou incorporá-la em outras cultivares, já que a gente sabe que no melhoramento eu tenho que desenvolver cultivares específicas para cada lugar, para cada condição. Eu tenho uma planta transgênica, agora eu preciso desenvolver novas cultivares. Então eu vou ter que transferir o gene agora da minha planta transgênica para outras plantas da minha espécie. E o tempo que isso leva, gente? Bom, depende. Teve um estudo há uns anos atrás que dizia que, em média, se demorava 13 anos para desenvolver uma cultivar transgênica. Mas varia de acordo com a espécie, principalmente vai variar aqui nesses primeiros anos. O tempo a se identificar os genes candidatos pode ser pequeno ou grande, depende do andamento das pesquisas naquela área. No nosso caso, a gente já tinha muitos anos de estudo do Bacillus thuringiensis, sabia como que ele atuava nas bactérias, ele já era utilizado como controle biológico. Um outro problema, eu posso ter que demorar mais tempo até identificar os meus genes candidatos. Depois, eu gasto um tempo aqui fazendo estudos também para ver se esse gene vai ser seguro, e vou demorar um tempo também, depois de fazer a transformação, que pode demorar também, dependendo da espécie, vou demorar um tempo estudando essa cultura-alvo, essa cultura transgênica, até saber que ela pode ser liberada. E aí a gente vai falar em outro momento sobre essas regulamentações. A gente tem o CTN-Bio, que é o órgão no Brasil que regulamenta o estudo sobre transgênicos. E aí, por fim, a gente vai chegar ao desenvolvimento da nossa cultivar. Aqui, gente, tem algumas referências que eu usei no trabalho, que estão já com o material disponível. E, novamente, agora, eu vou abrir para dúvidas. Quem quiser tirar alguma dúvida com relação a qualquer aspecto da nossa apresentação, fica à vontade. Em outros tópicos, em outras aulas, nós vamos falar mais sobre coisas que a gente falou aqui, como, por exemplo, a parte da regulamentação, depois nós vamos falar sobre a parte de técnicas de manejo e tudo mais, mas dentro do que foi falado na aula, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Ô, professor. Opa. Vamos por partes. Vai lá. Fala, Kelly. Não, Alex, fale primeiro, depois eu falo. Pode falar. Vem cá, qual é o maior empecilho hoje para a transgenia, para o crescimento de transgenia é financeiro? Também, isso é uma pergunta interessante, Aleph. A gente fala sobre, quando a gente falou lá no começo, para a gente desenvolver cultivar transgênica, dificilmente vai justificar trabalhar com uma espécie com baixo retorno financeiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma espécie bem regional. Maxixe, por exemplo, é uma espécie regional. Não tem um valor agregado alto, por exemplo, mundialmente, para exportação, para o PIB. Então, se alguém for trabalhar, uma empresa não vai se preocupar em trabalhar com essa espécie. Porque o gasto que ela vai ter para desenvolver é muito grande. Ela vai levar anos de pesquisa, pagando laboratório, mão de obra especializada, pesquisadores, trabalho de campo, então gastam um dinheiro grande. Mas quando eu for, por exemplo, se eu fosse transformar essa cultura, maxixe, eu vou ter um mercado muito limitado que não vai me dar retorno. Então, na iniciativa privada, com certeza você só vai ter, sendo pesquisadas, as culturas com valor agregado maior. Então, realmente, é um limitante. Já na iniciativa pública, então nas instituições de pesquisa, você até pode ter pesquisa de transgênico para outras espécies, mas acaba que você também não vai trabalhar muito com essas espécies mais marginais, essas culturas. A ideia da pesquisa da pesquisa com transgênicos é mais para se desenvolver realmente, resolver problemas. E
até para você conseguir financiamentos, você vai precisar de empresas para te ajudar a financiar, ou mesmo financiamento dentro, só na parte pública. É mais justificado você trabalhar também com as espécies mais, com valor agregado maior, espécies, por isso que a gente tem hoje pesquisas, as cultivares transgênicas. No Brasil, a gente tem milho, algodão, soja e também hoje tem cana. São carros-chefe da agricultura brasileira. Em outros países você tem mamão, você tem canola, abobrinha, mas são culturas com grande apelo nesse país. No Brasil, por exemplo, a gente tem o feijão que foi aprovado, mas ainda não está em plantio. Feijão é uma cultura bem importante para o Brasil. Outras culturas, pode ser que em um outro momento elas tenham, as técnicas fiquem mais baratas ou tenham maior facilidade, pode ser que sejam alvo também, mas a princípio a gente vai trabalhar sempre com culturas com maior valor agregado, beleza? Beleza, professor. Quem era a outra que estava? Professor. Sim, Eu estava aqui observando que sempre a gente vê falando que os transgênicos, eles causam câncer. Aí eu queria saber se é em relação ao controle. Que o Como senhor disse assim? que, tipo Controle? assim, o senhor disse que alguns controles causavam toxicidade na planta. Aí eu Bom, queria saber. certo. O Pode senhor terminar. entendeu a pergunta? Acho que sim. Se eu não te responder bem, você pode questionar novamente. Pelo processo que a gente viu hoje durante essa aula, vocês viram que a primeira parte é identificar o gene. Então, a gente identifica um gene que pode resolver o problema. A primeira parte é estudar esse gene. Se ele estiver associado com qualquer tipo de processo que leve a problema, seja alergenicidade, toxicidade, e também, claro, se tivesse alguma associação com algum mecanismo, por exemplo, você falou do câncer, algum mecanismo tumorogênico, não seria utilizado, já seria descartado. Tanto pela empresa, pelo pessoal que está pesquisando, mas se eles não se descartarem, por exemplo, quando eu submeter ao CTN-Bio, o CTN-Bio vai ter que avaliar. É a nossa instituição no Brasil que avalia a pesquisa com transgênicos. Esse gene não pode ser utilizado, porque ele vai ter problemas. Então, se existir qualquer indicativo de que ele possa estar associado com qualquer problema para humanos ou para outros animais, ele vai ser eliminado. Eu vou ter que partir para outro gene. Mas caso ele passar por esse primeiro crivo, ele não está associado com esses problemas, eu vou passar para a parte de desenvolvimento. Tanto trabalhando com organismos modelo, como por exemplo a Arabidopsis thaliana, a planta, ou na cultura atual, eu vou também, depois que eu desenvolver o transgênico, eu vou ter que estudar ele, eu vou fornecer ele como alimento para ratos, depois para outros organismos, para ver, porque mesmo que teoricamente ele não esteja associado com nenhum problema, na prática eu também tenho que avaliar. Então, o desenvolvimento tem que passar por todos esses processos para mostrar que é seguro. Aí você fala a questão da toxicidade que a gente falou lá no começo. Tem 2 pontos em que eu falei sobre toxicidade. Um é com relação à aplicação de produtos químicos. A gente tem inseticidas, fungicidas, herbicidas, e alguns deles, em maior ou menor escala, eles vão ser tóxicos. A ideia de alguns dos transgênicos é diminuir essa aplicação, mas pode ser, por exemplo, com relação à soja RR, o milho RR, que você desenvolve uma planta resistente ao glifosato. A gente vai falar um pouco sobre manejo. Mas a ideia é o quê? Reduzir a aplicação de produtos químicos. Em vez de eu ter que aplicar 2, 3 herbicidas, eu aplico um só. Agora, existe uma discussão sobre se o glifosato é seguro ou não. Existe essa discussão e continua em atenção. Mas não é, nesse caso, se ocorrer for provado que até agora não tem os indícios são de que é seguro, mas se ocorrer a comprovação de que o glifosato tem alguma associação com desenvolvimento de câncer, por exemplo, o problema seria do produto químico aplicado, não da planta que é resistente. Você consegue ver a diferença? Sim. Agora, professor, se o controle químico, no caso, pode causar toxicidade, por que ele só não utiliza o controle biológico? É pela questão dos gastos? Então, aí é uma questão
bem complicadinha. Aí você teria que abranger mais coisas do que a gente está discutindo aqui. Mas, por exemplo, o cultivo orgânico, o cultivo agroecológico, biodinâmico, são vários cultivos alternativos, cada um tem suas especificidades. Hoje, para você trabalhar com cultivo orgânico, por exemplo, para grãos, é muito complicado, pela questão de manejo, que não está bem estabelecido, e pela questão de preço. As culturas que são já estão sendo cultivadas há muito tempo, elas são suscetíveis a uma grande quantidade de pragas, doenças, e trabalhar com cultivos sem aplicação de defensivos, muitas vezes pode inviabilizar economicamente a atividade. Não quer dizer que não vai ser em algum momento, e não quer dizer que você possa fazer em uma determinada situação, mas para um grande negócio, por exemplo, ainda não é não é tão satisfatório economicamente. Exatamente. Mas não quer dizer que não se esteja pesquisando sobre, por exemplo, questão de desenvolvimento de soja em cultivo orgânico, milho. Existem trabalhos sobre isso e existem casos que já funcionam. Mas para um cenário de agronegócio, por exemplo, ainda não é viável. Correto? Ok. Aí vocês veem que existe uma diferença entre, igual a Kelly perguntou, entre a planta transgênica e o manejo da planta transgênica. O manejo pode ser feito de um modo incorreto, fazer com que o efeito benéfico da planta transgênica acabe sendo invertido. Por exemplo, a questão da soja RR. A ideia é diminuir a aplicação de defensivos. Pode ser que, dependendo do jeito como o produtor fizer, ao invés de reduzir, eu possa aumentar. O problema é no manejo, não na técnica. Correto, gente? Mas a gente vai falar um pouco mais em próxima aula. Mais alguma coisa, pessoal? Fique à vontade. Ô, professor, rapidinho. Sim. O senhor acredita que no futuro seja possível, talvez com um avanço tecnológico, talvez se torne o estudo de transgenia, a aplicação se torne mais viável? Então, esses métodos de melhoramento, assim como o Book, SSD, Pedigree, eles sejam extintos? Olha, no futuro, pelo menos na minha gestão, vamos dizer assim, eu acredito que não. Você vê que nós temos no mundo cultivados aí cerca de 300 espécies com importância agrícola, vamos dizer assim. Apesar de existem outras com importância menor, existem 10 a 15 espécies que alimentam a maior parte do mundo. Assim, o mundo das cultivares transgênicas ainda é muito pequeno. É muito pequeno pela questão, como você falou, da inviabilidade de você desenvolver cultivares transgênicas, mas tem vários outros aspectos. A gente citou alguma coisa sobre isso no texto, eu até mandei um formulário para vocês, alguns responderam. Existem outros aspectos que limitam cultivos transgênicos, por exemplo, questões sociais, ambientais, tem várias coisas. Mas, até no final aqui, eu falei com vocês que, após desenvolver uma planta transgênica, para desenvolver uma cultivar, eu ainda tenho que incorporar essa planta transgênica, eu posso até desenvolver uma cultivar a partir dela. Mas se eu quiser desenvolver novos cultivares, não é viável eu fazer uma nova planta transgênica, começar lá do começo, fazer a transgenia e tudo mais, não. É mais fácil eu trabalhar com os métodos, por exemplo, retrocruzamento, ou trabalhar com SSD, trabalhar com outros métodos de cruzamentos. Por outro lado, quando eu tenho a variabilidade genética disponível para a minha espécie, eu demoro menos tempo, e é claro, igual você falou, uma perspectiva para o tempo. Pode ser que em algum momento desenvolver cultivar transgênica seja até mais rápido do que desenvolver uma cultivar no modo convencional. Mas eu acredito que se isso ocorrer algum dia, vai ser muito para frente. E eu acho que sempre vai ter espaço ainda para o melhoramento convencional. Perfeito? Valeu, professor. Só mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, pessoal, se alguém tem algo a falar aí, se não há mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu posteriormente vou enviar para vocês um formuláriozinho pequeno, umas 3 questões,
com relação à aula de hoje. Semana que vem, então, nós temos uma nova aula, né? Nesse mesmo horário. Desculpa. Eu vou posteriormente enviar por e-mail o link com a gravação dessa aula. Quem quiser assistir novamente, assistir algum trecho, ou quem não pôde assistir durante o horário agora. E esses formulários que eu vou mandar para vocês com algumas questões, eles vão valer também como modo de acompanhar a frequência e tal, para a gente poder, no final, emitir o certificado de cada um, beleza? Se não há mais nada a discutir, a gente se encontra num próximo momento aí, semana que vem. Desejo uma boa semana a todos e a gente se vê lá, beleza? Um abraço.